Você sabia que Star Wars A Ascensão Skywalker não era para ir nos cinemas? Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre esse roteiro aí que foi vazado recentemente, né? Já faz mais ou menos uns 2 anos, em que foi o roteiro do que era para ser o episódio 9, só que a Lucasfilm ela acabou descartando. Só que antes da gente comentar sobre isso, você é novo, você é nova, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Já aproveite esse momento e já deixe seu like no vídeo, já se inscreva também, e caso você queira fazer suas compras na Amazon, faça através dos links que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, porque isso ajuda demais aqui o canal. A gente sempre está melhorando a questão da qualidade do vídeo, das edições, iluminação, então tudo isso vai ser de grande ajuda, beleza? E agora a gente vai falar sobre esse roteiro aí vazado, em que depois desse vídeo eu vou comentar com vocês se ele é melhor ou se ele é pior do que a Ascensão Skywalker. Só que antes da gente falar do roteiro, vale a gente lembrar que no momento em que George Lucas ele passou a direção da Lucasfilm para a Kathleen Kennedy, o George Lucas ele entregou histórias prontas do que era para ser o episódio 7, o episódio 8 e o episódio 9. Só que a Kathleen Kennedy ela chegou a descartar essas histórias que o George Lucas colocou. Por quê? Porque ela queria atrair novos fãs, ela queria que os criadores tivessem uma liberdade maior dentro do universo Star Wars, tanto que uma das coisas que ela fez foi simplesmente rebootar todo o universo, né? Então tudo que não fazia parte dos filmes ou das animações, que eram considerados games, quadrinhos, livros, ela simplesmente jogou tudo e colocou o selo de Legends, coisas que poderiam ou não acontecer. Tanto que algumas coisas estão até voltando, né, como a Antiga República, por exemplo. Então foi anunciado, né, que eles iam fazer uma nova trilogia, isso lá em 2015, e a Kathleen Kennedy, ela passou cada filme para um diretor diferente, sendo eles J.J. Abrams, que era responsável pelo Despertar da Força, Rian Johnson, que ele era responsável pelos Últimos Jedi, e Colin Trevorrow, que ele era responsável por Duelo dos Destinos. Sim, esse ia ser o título do episódio 9, Star Wars Duelo dos Destinos, e ele ia ser bem diferente do que foi a Ascensão Skywalker. Mas acabou que, infelizmente, esse roteiro, né, do Duelo dos Destinos foi descartado. Na verdade, o próprio Colin Trevorrow, ele saiu, né, do projeto da Lucasfilms, porque eles estavam tendo divergências das ideias. Então acabou que a Kathleen Kennedy ela acabou passando para o J.J. Abrams. E a gente sabe que, né, que o J.J. Abrams ele na verdade só fez um Ctrl+C, Ctrl+V do episódio 6, mas ele também ele aproveitou muita coisa que tem aqui nesse roteiro, só que assim, são coisas que no filme não foram tão bem aprofundadas como tá aqui nesse roteiro. E o interessante é que esse roteiro, quando ele vazou com imagens, com artes conceituais. Então é tipo aquele vazamento que o Zack Snyder faz com o universo dele da DC, né? Vazando imagens de como que ia ser, vazando uma parte do roteiro, como que o Darkseid ia dominar o Superman. Então, assim, foi nessa mesma pegada, e aqui agora a gente tem ele disponível para nós, certo? Bom, vale começar que o início, ele já começa com a Primeira Ordem, ela dominando tudo, né? A Primeira Ordem, ela se mostrando realmente como uma força dominadora, né? Como uma força opressora. E de início, o Finn, a Rose e o BB-8, e o Paul Dameron, eles estão em um planeta onde a Primeira Ordem ela tem muito poder. E eles acabam indo para lá como infiltrados para que eles possam enfraquecer a Primeira Ordem. E aí eles acabam realizando a sua missão, eles são descobertos por um novo general, que ele é apresentado nesse filme, só que eles são surpreendidos pela Rey, a Rey que ela estava lá presente também, só que ela estava disfarçada como Tusken, e nesse momento a Rey, ela chega, ela aparece com o seu sabre de luz duplo, ela tá usando uma roupa toda preta, semelhante à que o Luke usa lá no Retorno do Jedi, mas ela também está usando o sabre de luz duplo, que foi criado a partir do sabre de luz do Anakin, que foi destruído lá no episódio 8, e então ela acaba ajudando eles a saírem. E aí, logo em seguida, aparecem os Cavaleiros de Ren. Os Cavaleiros de Ren, que eles foram apresentados pra gente lá no início, né, no Despertar da Força, só que eles foram muito mal utilizados, né, durante essa trilogia. E aí eles se mostraram como uma força bem imponente também, né? Tanto que a coisa que eles acabam fazendo é tirando a vida desse novo general por causa de sua incompetência. E aí a gente parte para Coruscant. Coruscant, que também ele é um planeta que ele vai ser muito explorado dentro desse roteiro. E Coruscant, a gente já chega para a cena do Chanceler Hux, aquele General Hux que a gente conhecia. Ele não é mais general, e sim chanceler. Em Coruscant,
o General Hux, que agora na verdade ele é Chanceler Hux, ele está realizando uma execução em público. Eles capturaram um membro da resistência e ele acaba realizando uma execução, até mesmo numa espécie de guilhotina a laser, né? E o Hux, ele se reúne com o conselho da Primeira Ordem, e nesse conselho as pessoas que fazem parte, eles estão fazendo uma única pergunta: onde está o líder supremo Kylo Ren? Kylo Ren, nesse momento, ele está lá em Coruscant, e lá em Coruscant ele busca aprimorar os seus poderes, e nesse momento o Luke, ele aparece para ele e tenta fazer com que ele retorne, né? O Luke, ele fala que ele acabou falhando com ele, mas que ele ainda pode voltar para o lado luminoso, só que o Kylo Ren, ele simplesmente ignora tudo. E lá, em Mustafar, ele acaba encontrando um Holocron Sith, e nesse Holocron Sith tem uma mensagem do Palpatine para o Vader, e nessa mensagem o Palpatine diz para o Vader levar Luke até o mestre de todos os Siths, Tor Valum. E esse Tor Valum, ele é considerado o mestre de todos os Siths, então cada um tem os seus mestres, né, como o Palpatine ele teve o Darth Plagueis, mas também ele passa por um treinamento com esse Tor Valum que ele tem mais de 7.000 anos. Só que no momento, o Holocron ele faz um reconhecimento facial e ele reconhece que não é o Darth Vader. E nesse momento, o Holocron ele acaba explodindo no rosto do Kylo Ren, deixando assim o rosto dele todo deformado. E o Kylo Ren, nesse momento, ele acaba criando uma nova máscara, uma máscara que ele tem um visual como se fosse um esqueleto, e essa máscara ela é feita de Beskar. E a Rey, ela segue o seu treinamento com o Luke Skywalker. O fantasma do Luke Skywalker está aparecendo para ela e está ajudando ela com o treinamento, e ele acaba ensinando para ela sobre os métodos Jedi, né? E nesse momento, a Rey, ela tá até muito próxima do Poe Dameron, né? E nesse momento ela vai falar com a Leia sobre o caminho Jedi, sobre as coisas que ela não concorda, e a Leia diz que a Rey, ela é responsável pelo próprio caminho dela, em que ela precisa criar o seu próprio caminho Jedi. E a Rey, ela vai em uma missão com isso em mente, em que o caminho é dela, então ela que decide o que fazer. E lá em Coruscant, o líder supremo Kylo Ren, ele chega para o chanceler Hux e diz para ele eliminar toda a resistência, só que para ele deixar a Rey para ele. E nesse momento a gente descobre que o Hux, ele é uma pessoa que ele sente uma profunda inveja do Kylo Ren. Nos episódios anteriores, né, no Despertar da Força e nos últimos Jedi, a gente vê que eles têm uma rixa entre eles, mas nesse momento a gente descobre que o Hux, ele queria ser um usuário da Força, tanto que em vários momentos ele tenta usar a Força e ele acaba até tendo, como General Grievous, né, uma coleção de sabre de luz. E nesse momento, o Kylo Ren, ele acaba pegando o capacete do Vader e ele acaba dizendo pro Vader praticamente aquelas mesmas falas em que ele fala lá no episódio 7, em que ele vai terminar o que o Vader começou, mas que Vader, ele era um fraco, em que ele se tornaria muito mais forte do que Vader, e ele acaba até mesmo destruindo o capacete de Vader. E então ele vai atrás desse grande mestre Sith, Tor Valum. E o Kylo Ren, ele acaba encontrando Tor Valum, e o Tor Valum, ele diz que ele vai ensinar uma habilidade para o Kylo Ren muito poderosa, e essa habilidade é absorver a energia vital das pessoas. E a gente viu até um pouco disso sobre aquele meu vídeo sobre o Darth Vitiate. O Darth Vitiate, que ele também era um Sith que ele acabava absorvendo a energia vital, e tanto que ele virou imortal. Era essa mesma habilidade que o Tor Valum ia ensinar ao Kylo Ren. E no momento a gente vê que a resistência foi até Coruscant, né? O Finn foi lá com a Rose, com o BB-8, com o Chewbacca, com o R2 e o C-3PO, e eles acabaram encontrando Coruscant totalmente devastada, tanto que o antigo templo Jedi, ele estava completamente abandonado, ele servia mais ou menos como casa para os moradores de rua. E lá, é claro, em Coruscant, que eles acabam encontrando algumas dificuldades, tanto que o Finn, ele acaba vendo um dos Stormtroopers e ele acaba falando com esse Stormtrooper, né? Falando que se ele está fazendo certo, se ele acha que, se ele confia mesmo na Primeira Ordem, e ele acaba deixando esse pensamento, né, no Stormtrooper. E voltando para o treinamento lá do Kylo Ren, ele está sendo treinado com essa nova habilidade, tanto que ele começa a pegar objetos pequenos e começa a absorver a energia vital. Só que em um momento ele acaba sentindo uma força muito grande dentro de uma caverna. Acabou que o Kylo, ele vai até essa caverna e ele acaba encontrando o seu avô, Darth Vader. E nesse momento eles acabam se enfrentando
e o Kylo Ren ele acaba perdendo essa batalha. Isso semelhante ao que aconteceu lá em Dagobah, né, quando o Luke ele acaba encontrando o Vader. E o Kylo ele acaba perdendo, só que nesse momento, né, como a gente estava acostumado com ele destruindo tudo, ele acaba destruindo tudo também, e o Torvalum, ele chega pra ele e fala que ele não é digno de ser um Sith, que ele não é digno de seus poderes, e Kylo Ren, ele acaba pegando essa habilidade que o Torvalum ensinou ele e acaba absorvendo toda a energia vital de Torvalum, matando um Sith de 7.000 anos. E depois que o Kylo Ren, ele acabou matando Torvalum, antes mesmo Torvalum tinha falado que Kylo Ren, ele ia até Mortis, que era um templo onde teria basicamente grande acesso à força e grandes poderes. Só que depois que o Kylo Ren ele acabou perdendo essa batalha contra o Vader, ele acabou matando, né, o Torvalum por Torvalum falar que ele não é digno, e ele acaba indo até Mortis. E nesse momento a Rey ela tem uma visão de onde o Kylo Ren ela pode estar, tanto que ela acaba indo junto com o Poe Dameron. Só que tem um momento que eles chegam e são impedidos por causa dos Cavaleiros de Ren, e eles acabam enfrentando bravamente os Cavaleiros de Ren, até pelo o que descreve no roteiro, é até uma batalha bem poderosa, tem uma batalha bem densa também. Enquanto isso, em Coruscant, o Finn e a Rose, eles estão usando um Cristal Kyber, e nesse Cristal Kyber contém uma mensagem da Princesa Leia, e essa mensagem, ela diz para o pessoal lutar, para eles se oporem à Primeira Ordem, e nesse momento começa uma guerra civil, só que antes mesmo da mensagem da Leia terminar, o chanceler Hux ele acaba interceptando a mensagem e ele acaba cortando ela de vez. E enquanto isso, a Leia ela foi atrás do Lando, o Lando que ele continua sendo um contrabandista, só que o Lando diz que ele simplesmente não pode ajudar ela, e ele diz que ele prometeu ao Han que ele iria cuidar dela. Sempre nesse momento a Leia ela chega e então ela acaba indo embora. Durante a batalha da Rey e do Poe com os Cavaleiros de Ren, na verdade o Chewbacca ele estava junto com a Rey e o Poe. A Rey ela acaba tendo visões sobre o seu passado, ela acaba tendo visões sobre os seus pais e sobre o Kylo Ren. Então ela acaba chegando pro Poe Dameron e ela diz que ela vai embora, que é algo que ela precisa fazer sozinha. E o Poe ele tenta impedir ela, só que a Rey ela acaba dando um beijo no Poe, só que não aquele beijo gratuito, ela acaba dando um beijo nele pra ele ficar com a mente mais defasada, que ela até tenta fazer alguns fluxos mentais normais com o Poe, só que ele tem a mente poderosa, né, ele acaba resistindo aos fluxos e ela acaba dando um beijo nele, assim, pro Poe ceder à vontade da Rey. A Rey, ela acaba encontrando o Kylo Ren lá em Mortis, e enquanto isso, o Finn, como eu disse, ele tinha falado com o Stormtrooper, falando sobre a decisão desse Stormtrooper, e então acontece que o Finn, ele acaba liderando um grupo de Stormtroopers desertores, então ele acaba sendo um líder bem imponente, ele acaba sendo uma pessoa que ele acaba sendo um líder mesmo, não simplesmente aquela pessoa que fica correndo atrás da Rey o tempo todo gritando, e ele acaba liderando essa resistência lá em Coruscant. E no momento em que a Rey ela está enfrentando o Kylo Ren, e ela pergunta o motivo real do Kylo ter matado os pais dela, porque no episódio 8 a gente sabe que o Kylo ele falou que os pais dela abandonaram ela, mas na verdade ele acaba revelando que o Snoke pediu para ele eliminar tudo que fosse atrapalhar os planos dele, e a Rey desde criança ela já se mostrou muito poderosa na força, então o Snoke deu o objetivo para o Kylo Ren eliminar a Rey. Em Coruscant, muitas pessoas elas acabam se rebelando contra a Primeira Ordem e acaba tendo uma batalha gigante, tanto que até aqueles Walkers que a gente viu lá no episódio 8, eles estão presentes aí também, e não só em Coruscant que a batalha ela está muito densa, mas também com a Rey e o próprio Kylo Ren, tanto que eles estão usando muito a força nessa batalha. Assim, pela descrição, é uma batalha em que a gente nunca viu dentro do universo Star Wars, tanto nos filmes quanto nas séries, e é uma batalha assim, de proporções épicas. As forças tanto da Rey quanto do Kylo Ren, eles estão muito poderosos. O Kylo Ren, principalmente, ele está mais poderoso ainda, porque ele acabou absorvendo a energia vital de Torvalum e de outras coisas ligadas à força. E então acontece que o Kylo Ren ele acerta a Rey com um golpe muito poderoso, e nesse golpe ela acaba caindo e ele acaba acertando o olho dela, deixando assim a Rey cega. E no momento da batalha em Coruscant, a resistência simplesmente está perdendo. Só que nesse momento quem aparece? Lando Calrissian com vários dos seus contrabandistas. E depois de Kylo Ren ele acaba derrotando
a Rey, ele acaba indo até o mais fundo do templo de Mortis e ele vê que não tem nada demais. E mais uma vez ele acaba destruindo tudo, até que chega o fantasma do Luke, segura o sabre de luz do Kylo Ren e ele começa a dar uma lição de moral do Kylo Ren, falando que ele não faz parte da família Skywalker, falando que o Anakin ele foi salvo por causa do amor, e o Luke ele começa a dar uma lição sobre a força, tanto que nesse momento em que o Luke está falando, muitas pessoas da galáxia, né, até mesmo o Finn, ele acaba sentindo a força e ele acaba sentindo uma pontada de esperança, né? E nesse momento a Rey, ela acaba sentindo também a presença do Luke, ela acaba rasgando uma parte de sua roupa e ela acaba vendando os seus olhos, né? Então, mais uma vez, ela acaba indo enfrentar o Kylo Ren. E no momento, nessa batalha de Coruscant, o Chanceler Hux, ele vê que não vai ter como, que a resistência ficou muito poderosa, de repente, que eles iriam perder a batalha. Então, ele entra num quarto, ele acaba pegando um sabre de luz e ele acaba se matando. E a Rey, depois de vendar seus olhos, ela parte para cima do Kylo Ren novamente, só que dessa vez ela vai atrás dele com muita raiva e ela acaba acertando ele com golpes extraordinários, com golpes que poderiam acabar com qualquer um por causa do ódio. Só que nesse momento ela acabou abraçando o lado sombrio e ela acabou tendo o equilíbrio dentro dela, entre a luz e a escuridão. Só que nesse momento Kylo Ren ele usou a sua nova habilidade de absorver energia vital e ele acabou absorvendo a energia vital da Rey. E a Rey, né, com seu último suspiro, ela fala o nome de Ben e a Leia ela acaba sentindo o Ben Solo. E nesse momento ela acaba usando até mesmo o poder da força em que ela tem e ela acaba falando com o Ben. Só que nesse momento o Kylo Ren ele se transforma em Ben Solo e ele acaba devolvendo toda a energia vital da Rey e o Kylo Ren ele acaba morrendo. Não terminaria como um beijo como foi lá no episódio 9 e depois disso a Rey ela voltou com a visão dela e ela fica em volta de uma luz e nessa luz aparecem os fantasmas do Luke, do Obi-Wan e do Yoda e eles acabam parabenizando ela por ela ter encontrado o equilíbrio em que eles nunca encontraram. A gente pode dizer em que a Rey, nesse momento, ela virou até mesmo uma Jedi cinzenta, porque o Jedi cinzento, ele é aquela pessoa que ele consegue controlar tanto o lado sombrio quanto o lado luminoso, tendo assim um equilíbrio. E eles fazem uma proposta para Rey se juntar a eles, ou ela voltar para o mundo normal e ela acabar ensinando a outras pessoas a ter o equilíbrio. Só que eles alertam que no mundo vai ter muita dor, vai ter muito sofrimento, e a Rey, ela decide voltar para esse mundo e ela decide ensinar uma nova geração de Jedis. E aí, depois de todas as comemorações, muitas pessoas foram premiadas, né, por vencer a Primeira Ordem, inclusive o Chewbacca, ele acabou recebendo a medalha de guerreiro, aquela medalha que ele não recebeu lá numa Nova Esperança. E nesse momento a Rey ela acaba indo até a Resistência, onde tem várias pessoas, várias crianças que são sensitivas à força. E uma coisa que eu acabei não falando, que lá atrás a Rey ela acabou tendo seu sobrenome revelado, e seu sobrenome ele é Solana, ou seja, ele não tem significado nenhum, não é o Skywalker, não é uma Palpatine, então mostrando outra coisa totalmente diferente do que foi apresentado. E assim, dando a minha opinião aqui sobre esse roteiro, eu sinceramente acho sim, tá, que ele era muito melhor do que a Ascensão Skywalker, que ele era digno de uma continuação, porque o Rian Johnson, ele deixou claro que qualquer pessoa poderia ser um Jedi, não precisa ser necessariamente um Skywalker, não precisaria ser necessariamente um Palpatine, mas algumas coisas também acabaram me incomodando. O fato da Rey ela ser muito próxima do Poe, chega a ser até mesmo mais íntima do que ela, e o fim me incomoda um pouco porque eles só foram ter essa conexão nesse último episódio, tanto que na Ascensão Skywalker é assim também, eles só foram ter uma boa conexão no último filme, né, no 7 e no 8 eles mal se falam direito. E outra coisa foi essa questão do General Hux, porque o General Hux ele sempre se mostrou invejoso, né, do Kylo Ren, mas ele nunca deu os motivos porque ele podia ter aparecido, né, como se ele fosse assim, se ele falasse alguma coisa zoando sobre a força, ou até mesmo dando a entender que ele queria também esse poder, mas acabou não acontecendo. Mas isso aqui são os mínimos detalhes. Como eu falei, eu gostei bastante
porque o título também é um título que faz muito sentido, Duelo de Destinos, porque é um momento em que a Rey e o Kylo Ren eles estão decidindo destinos deles, que são destinos bem diferentes dos antigos mestres que eles tinham da Rey, principalmente. Ela acaba mostrando isso. O Finn, ele também acaba mostrando sendo um personagem muito forte, muito melhor do que aquele que a gente foi apresentado logo nos primeiros episódios. Então isso foi algo que eu gostei, porque na Ascensão Skywalker, infelizmente, ele acabou sendo mais um personagem descartado, um personagem que não teve relevância alguma. E também o que foi bacana desse filme, que esse filme ele deu uma continuidade para esse filme que a gente vai ter agora, né, que foi anunciado lá na Star Wars Celebration. Mas agora é a sua vez. Comentem aí abaixo o que você achou sobre esse roteiro. Você curtiu essa pegada do Duelo de Destinos ou você preferia a Ascensão Skywalker? Eu vou indo nessa, pessoal, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!